camaradas, vou ter que gravar pelo celular, por conta de um problema de áudio no computador, que eu vou ter que descobrir o que é, passar para o YouTube, baixar do YouTube, e aí fazer as edições que vocês já estão acostumados. Agora deve estar aí aparecendo meu nome, você vai dando like, se inscreva, compartilha. E eu quero dizer uma coisa, esse 12 minutos aqui vai ser especial para a questão que está acontecendo, que foi a surpresa ontem, né, do voto do Dias Toffoli, o voto de Minerva do ministro do Supremo, o Dias Toffoli, que, vamos lembrar, foi um cara também indicado pelo Lula, que foi advogado da CUT, foi advogado do PT, e depois que subiu ao Supremo, algumas vezes votou contra o próprio PT, contra os interesses do Partido dos Trabalhadores, os interesses do próprio Lula. E foi uma surpresa, porque ele fez uma leitura muito linda do voto dele, foi o voto de Minerva, estava 5-5, o pleno do Supremo, como eu falei ontem, são 11 ministros, tendo votado 5-5, ele seria o voto de Minerva, para decidir algo que para mim não deveria estar em discussão, porque é cláusula pétrea da Constituição de 88, em que uma prisão só pode ocorrer esgotadas todos os ritos jurídicos da segunda instância. Mas, de qualquer maneira, nessas subjetividades do direito brasileiro, ocorreu esse pedido, foi pedido pelo primo do Collor, que é outro ministro, não é o Celso de Mello, é o outro, Marco Aurélio de Mello, que pediu antes da prisão do Lula. Então, ontem não se tratava do Lula, mas é lógico que todo mundo interessado ou não interessado referiu essa votação como a soltura ou não de Lula. Tá? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre se o Lula vai poder ser candidato, se o Lula volta para a cadeia depois de um tempo, se o Lula vai poder participar de alguma maneira naturalmente, vai participar do processo eleitoral, mas o que vai acontecer com quem, né, com a polarização na esquerda, com ele na rua e tudo mais. O voto do Dias Toffoli foi muito bacana, porque ele elencou elementos dizendo o seguinte: o problema não é quem está preso e vai ser solto, o problema é quem deveria estar preso e não foi ainda, o problema é quem deveria estar sendo julgado e não foi ainda, o problema não é a justiça que manda soltar ninguém, não é essa não é a principal problemática. A problemática no todo é como que se forjam inquéritos, como que se fazem inquéritos para que realmente os crimes não fiquem impunes. Hoje, 92% dos homicídios nesse país não são investigados. 92% dos homicídios. Tá? Quase esse mesmo número de estupros também não são investigados. Isso são números grotescos, ou seja, a gente precisa melhorar a inteligência da polícia, as polícias científicas, e temos que pensar num pacto realmente da segurança pública para que crimes não fiquem impunes. E ele usa como exemplo a Boate Kiss, em que familiares das pessoas que morreram na Boate Kiss, os pais estão em depressão, irmãos estão em depressão, filhos estão em depressão, houve tentativas de suicídio e houve suicídios, e a maior parte das pessoas está com depressão, está insegura com as questões da justiça, não se sentem contempladas pela demora do andamento do inquérito em culpabilizar quem? O dono da boate, os bombeiros da boate, os fiscais daquele município que deveriam ali estar lá no Rio Grande do Sul observando esse tipo de coisa, para falar, ó, não pode ter que ter saída de emergência 1, 2, sei lá qual que são as leis, mas tinha que cumprir a regra e tinha que ter fiscalização, e não houve nada. Tá? Só se falou em culpabilizar o cara da banda que realmente soltou aquela tocha, um negócio absurdo que ele fez, né? E aí cometendo ali dolo, provavelmente. Eu não sei se ele foi preso com base em culpa ou dolo, nem sei a quantas anda esse caso. Tá? Então a votação dele faz com que o Lula tenha que ser liberado, e hoje, ontem na verdade, quando fez 580 dias da prisão do Lula, e aí 580, 5 mais 8 é 13. Brincadeira com os amigos petistas. O Lula, hoje o Cristiano Zanin, advogado principal dele, né, ele entra com o pedido então de soltura do Lula, e aí leva um tempo para isso acontecer, e assim para todos os outros 5.480, se eu não me engano, presos que estão na mesma condição. Vai acontecer a mesma coisa para os tesoureiros do PT que foram presos também, João Vacari Neto e o outro que eu esqueci o nome,
não sei se é o Delúbio Soares, eu não lembro. Tá? Mas o Zé Dirceu também se encontra na mesma condição. No caso, os dois petistas, tesoureiros, eles já estão com semiaberto, eles já estão cumprindo em semiaberto, né? O próprio Zé Dirceu foi preso 4 vezes, está guardado agora, também provavelmente vai ser solto em tempo. E aí com isso a gente começa naturalmente, tanto a direita quanto a esquerda e os nacionalistas começam a pensar o que vai ser desse país com a liberação do Lula, né? Então tem uma galera aí falando Lula livre, legal, aconteceu, puta, que notícia boa, tal. E aí já estão falando Lula 2022, Lula 2022. O Lula, com isso, meus camaradas, ele não resgatou os direitos políticos dele. Para o Lula resgatar os direitos políticos dele, ele tem esse processo do triplex do Guarujá, ou triplex, ele teria que voltar à primeira instância, que é quando ainda não se perde o direito político. Tá? Então, com base nesses vazamentos das relações promíscuas entre Sérgio Moro, que não é o chefe da Lava Jato, isso é uma mentira. Ele era um juiz que deveria julgar de maneira idônea, de maneira correta, imparcial, dentro de seus limites humanos. A acusação que sim, aí sim a força-tarefa da Lava Jato faz, e aí seria Dallagnol e aqueles outros procuradores, né, ou promotores. Então o Moro, ele, com essas coisas estranhas, dele se relacionar muito com o caso, orientar como fazer, orientar o que dá, o que não dá, o que vaza para a mídia, o que não vaza, com base nisso, pode ser que sim, o Lula tenha restabelecido os direitos políticos dele, mas o processo teria que recomeçar do zero e partir para a primeira instância, tá? Ou retroagir à primeira instância. Eu não sei se existe essa figura jurídica no Brasil, tá? Porque aqui a gente tem uma atipia jurídica em relação a outros países, como Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, enfim, a gente tem um modelo brasileiro, tá? Na nossa jabuticabinha, que é baseada em vários modelos, uma mistura, um Frankenstein, como é de ser nossa gênese multiculturalista, também não seria diferente no direito. Tá? Então Lula não necessariamente é candidato ainda. O outro ponto, Lula pode voltar para a cadeia? É uma certa dificuldade, mas pode voltar para a cadeia. Se a segunda turma lá do desembargadores entender que, de alguma maneira, porque ele está na segunda instância, tá? O Lula estava na segunda instância, não esgotados todos os termos jurídicos, mas ele estava lá. E continua lá, inclusive. Se alguém entender ali daquela segunda turma, salvo engano meu, que ele está comprometendo provas, tentando obstruir a justiça, com risco de sair do país, ele pode ser determinado uma prisão novamente do Lula. E eu acho que vão tentar, porque é uma maneira de produzir cortina de fumaça, e aí fica botando toda a força da esquerda e dos petistas em cima disso, que é o líder máximo do PT, né? E aí a gente perde de visão outras situações. O Lula no jogo político ajuda muito o Bolsonaro, o Lula solto ajuda muito o Bolsonaro, porque a polarização vai se dar de verdade entre Lula e Bolsonaro novamente. Isso pode afetar um pouco o trabalho de pessoas que estavam tentando caminhar mais por um centro, mais por uma razoabilidade política, como Ciro Gomes, outras pessoas que tentassem caminhar nisso, como a Marina Silva, até, vamos pensar, Luciano Huck, quem quer se descolar da direita e da esquerda e caminhar por um outro processo. No caso do Ciro Gomes, o nosso processo nacionalista que a gente defende, o processo trabalhista, o projeto nacional desenvolvimentista. Né? No caso do Huck e do Dória, é entreguismo por entreguismo, com um viés social, um viés proto-fascista também, como é no caso do Bolsonaro, Guedes. Vale a pena dizer que o Lula, participando do processo eleitoral, não necessariamente como candidato, mas como um cara que vai ouvir as partes ou que vai caminhar pelo país inteiro fazendo as tais caravanas que ele fazia antes de ser preso, vale a pena dizer que agora os leva e trazes do PT, do grupo do Lula, né, vão ficar vão se colocar de uma maneira, não vão se fazer tão mais necessários, porque o Lula diretamente vai fazer suas conversas. Então ele vai procurar os chefes dos outros partidos, de qualquer outro partido que já compôs com o Lula, com o PT em algum momento, e ele vai fazer essas suas interlocuções diretamente. Tá? Disso aí poderia surgir uma grande frente partidária com o PT na cabeça ou não. Tá?
Então, o que é interessante para esse momento é o seguinte: não vai ter esses caras que vão fazer canal de interlocução e intermediários entre Lula e fulano de tal, o Lula e ciclano, Lula e beltrano. Vai ser diretamente o Lula com esses caras, né? E com isso ele também consegue puxar grandes espaços da centro-direita para próximo dele novamente. E o Lula, na verdade, tem uma certa verve, o povo para ouvi-lo. E, lógico, nas massas, quando ele fala para o povo, mas também o Lula é um hábil articulador político. E isso vai fazer com que, com isso, ele passe a sentar novamente a fim de pensar. Quem sabe agora ele não componha lá um campo Oraperon à brasileira, lógico, sem ser getulista, porque isso o Lula não é e nunca será. Né? Por mais que ele, desde o mensalão, tenha sentido o bafo daqueles que fizeram Getúlio se suicidar, quem sabe com isso o Lula não... quem sabe ele não, cada vez mais ele não haja como um estadista, um cara que não pense só em sua geração, mas que pense para todo sempre e consiga de repente passar o bastão, né, passar uma confiança e aí conjuntar. Eu acho bem difícil, eu acho que é bem difícil, o Lula não tem esse perfil. O perfil do Lula é concentrador, e aí ele não está errado quando ele fala que o PT é o maior partido, o único organizado em todos os estados da nação, 2 milhões de filiados, uma força política exuberante. De qualquer maneira, é o mesmo antipetismo que vai eleger o Bolsonaro, não é mérito do Bolsonaro, é demérito do PT e do Lula a eleição do Bolsonaro. Então, eu acho que ele poderia pensar um pouco em como conjuntar forças de outros partidos e aí pensar realmente numa grande frente ampla para voltar ao poder o Brasil, aqui pelo menos no micropoder, a nação brasileira. A gente necessita disso. E o que resta para a esquerda, que fez toda uma festa e está fazendo até agora, uma festa Lula livre, né, que vai fazer um grande amontoado de gente ali na hora que forem liberar o cara, né, da maneira que ele foi preso já foi muita gente, imagina agora que está sendo solto. O que resta para a esquerda, para ela realmente se mostrar à esquerda, para ela se mostrar com vontades de ajudar a população como um todo, lembrar agora que o Lula já está solto, que vai ser solto, lembrar daquelas outras pessoas que estão presas, são 600 mil presos, eu não digo que todos estão nessa condição, mas há muitos que estão na condição de estarem presos sem julgamento. Eu quero saber agora se vocês vão agir como esquerdistas, como socialistas, como trabalhistas ou como nacionalistas, cuidando dessas pessoas. Não só observando a situação do Lula, porque não se tratava só do Lula, se tratavam de 4.500 e tralalá presos nessas condições de não esgotadas todos os ritos da segunda instância. Eu quero saber agora se a gente consegue mobilizar os nossos advogados de todos os partidos, centrais e sindicais, para ajudar a rever o caso de cada uma dessas pessoas que está preso ainda em primeira instância, que está presa sem julgamento, e tem muitas que estão, porque não é justo com essas pessoas que elas estejam presas nessas condições. Se vale para o Lula, vale para todo mundo, não é verdade? Então um abraço para vocês, ademais dos demais, até mais. Se inscrevam no canal, compartilha, comenta, faça tudo aí, legal, legal. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.